Você, querido, foi chamado por Deus para ser uma bênção. Você foi chamado por Deus, para onde você colocar a planta do seu pé, você, meu irmão, será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Queridão, nós estamos aqui no ano do discipulado, rumo à maturidade. E quando eu falo de discipulado, meu irmão, meu coração queima. Porque eu fui contagiado por esse vírus do discipulado. E faz tempo, irmãos, eu tenho 45 anos, estou aqui na igreja desde os 18 anos, e desde os 18 anos eu sou contaminado, impactado pelo vírus do discipulado. Eu sou apaixonado por falar por discipulado, meu irmão. Falar de discipulado, meu coração queima. Desde a primeira vez que eu ouvi essa palavra discipulado, com a nossa pastora que nós tínhamos aqui, pastora Raquel, desde aquela tarde que ela falou assim, discipulado, meu coração pegou fogo. E fazem vários anos, meu irmão, que eu sou apaixonado por fazer discípulos. Eu sou apaixonado por isso, querido. E nós não fomos a primeira igreja que inventamos o discipulado. Longe disso, meu irmão. O discipulado existe há séculos, há décadas. Meu irmão, o discipulado nasceu lá no Oriente. Mas, na verdade, o discipulado nasceu no coração do Pai. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado? O discipulado nasceu no coração do Pai. O discipulado nasceu no coração de Deus, querido. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse Deus lindo e maravilhoso, meu irmão, quis fazer a maior obra da história. Ele tirou o filho dele, que habitava na glória, e fez ele habitar aqui entre nós como homem. E ele desceu da sua glória, habitou aqui entre nós, nasceu numa manjedoura, numa estribaria, junto com os animais, simples, humilde, sem pompa, sem riqueza, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, nasceu na simplicidade, andou aqui entre nós. E nessa história, ele chamou 12 homens para andar juntamente com ele. E aqueles homens andaram com ele mais de 3 anos, quase 4 anos, andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo, andando nas estradas, tomando banho nos rios, falando, vendo milagres, vendo ressurreições. E esses homens foram altamente impactados por caminhar com Jesus, aprender com Jesus, com o exemplo de Jesus. E Jesus morreu e ressuscitou, morreu na cruz por mim e por você, derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário. Essa reunião, meu irmão, esse culto maravilhoso, a sua vida, seu casamento, as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, a sua vida eterna, só é possível porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por mim e por você, para que você fosse liberto, você tivesse nova vida, você tivesse esperança e vida eterna. Esse é o Deus lindo e maravilhoso, meu irmão, que a maior obra da história foi Jesus ter vindo, morrido e ressuscitado por mim e por você. E entregou esse propósito para 12 homens. Na verdade, Judas traiu Jesus, ficaram com 11. Na verdade, foram eleitos o 12º, mas eu acredito particularmente que Paulo foi o 12º dos apóstolos do Senhor Jesus. E esses homens começaram a por onde andarem, testemunhando o Senhor Jesus, fazendo discípulos. E querido, um texto que desde a minha conversão, ele marca o meu coração, ele queima o meu coração. É Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, que Jesus ele se aproxima dos discípulos, ele chega perto dos discípulos. Faltava alguns momentos para Jesus ser arrebatado aos céus. E a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei imaginando como se alguém fosse pedir para você vai levar alguém na rodoviária, no aeroporto, e alguém fala assim: Brunão, amanhã, paga essa conta para mim. Olha aqui, está aqui a conta, está aqui o dinheiro, só você ir lá no banco, na casa lotérica e paga essa conta. Eu entendo que foi exatamente assim que Jesus fez. Jesus se aproximou dos discípulos e disse: olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E, fazendo essa analogia, é como se alguém falasse para nós assim: olha, paga essa conta aqui, ó. O meu sangue lá na cruz do Calvário, eu já paguei, essa conta aqui está pago. É só você ir no banco, é só você anunciar, é só você pregar o Evangelho, é só você fazer discípulos, porque a conta está paga, tudo está pago. E eu entendo nesse texto, amado, que ide e fazei discípulo está no imperativo, é uma ordem, não é uma opção.
Fazer discípulos não é uma sugestão, é algo assim, olha, se você tiver tempo, olha, se você tiver uma brecha na sua agenda, olha, se você talvez for alguém que não tem nada para fazer na vida, então vai lá e faça discípulos. Não. Fazer discípulos, querido, é o plano A do Senhor Jesus. É o plano para a redenção da humanidade. O que adianta, querido? Eu estou salvo, você está salvo, você aceitou Jesus. Mas há uma multidão na face da terra que precisa conhecer esse amor, precisa conhecer desse Jesus. E uma coisa que, por muitos anos na igreja brasileira, nós tínhamos a intenção de fazer um evangelismo, e a intenção era fazer a pessoa confessar o Senhor Jesus, e depois que confessar, vai na bênção, olha, você agora é nova criatura, e nós entendemos que não para aí. A pessoa confessar Jesus, entregar a vida para Jesus é o primeiro passo de um grande processo, de uma grande caminhada que se chama discipulado. Repita assim comigo: discipulado é relacionamento. Isso é discipulado. Jesus teve relacionamento com aqueles homens. E eles aprenderam com Jesus através do exemplo de Jesus. O que Jesus fazia, o que Jesus ensinava. E eles viram ali na prática. Então eles aprenderam com Jesus. E eles entenderam. E eles sabiam que essa era a grande comissão, a grande ordem. Ide e fazer discípulos de todas as nações. E queridos, eu vejo muitas pessoas. Eles querem fazer muitas coisas para Deus, mas não entenderam que a prioridade era ir e fazer discípulos. Ele não vai chegar para mim, quando eu chegar lá na glória, nesse dia glorioso, nós vamos subir para encontrar com o Senhor. Ele não vai falar assim: William, quantos carros você teve? Quantas casas? William, quantas vezes você pregou lá no púlpito da primeira igreja? O Senhor Jesus, ele vai virar para mim e vai falar assim naquele grande dia: William, cadê os seus discípulos? Senhor, olha, nós fizemos muitas coisas, nós pregamos, fizemos aquilo. Não, você não entendeu. Cadê os seus discípulos? Querido, porque ele deu uma ordem bem clara: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, ide por o caminho que você passar, no Brasil, na Argentina, na América do Sul, na África, por onde você for. A ordem é clara, específica: ide e fazei discípulos. Ide. E essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite, meu querido, um grande desafio de ir e fazer discípulos. Quando nós falamos muitas vezes de ir e fazer discípulos, é um mandamento, querido? É. Mas para mim, particularmente, é um grande privilégio. Sabe por quê, irmãos? Eu estou aqui na igreja desde os meus 18 anos. Eu olho para esse auditório aqui, não vou falar para você que eu conheço todo mundo. Mentira. Mas eu conheço uma boa parcela das pessoas, porque eu estou aqui desde 88. E eu vejo aqui, irmãos, homens e mulheres que foram lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, vidas transformadas. Eu vi pessoas que entraram aqui, meu irmão, no fundo do poço, e hoje, meu irmão, vive uma vida ao lado de Cristo, uma vida de vitória, uma vida restaurada. Querido, por isso que eu creio que esse é um grande privilégio. Ide e fazer discípulos. Eu quero, meu irmão, gastar minha vida, eu quero investir a minha vida. Eu quero desafiar você a entender que Deus está chamando você para ser um discipulador. Querido, não é opção, não é, meu irmão, uma alternativa, é a palavra do Senhor que disse isso: ide e fazer discípulos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e profetiza sobre a vida dele. Fala assim: meu irmão, diga para ele: ide, fala para ele: ide e fazer discípulos, porque esta é a vontade do Senhor. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre um tema, sobre o discipulador, o artesão de vida. Você pode repetir comigo? O discipulador, o artesão de vidas. Que história é essa, o artesão de vidas? Porque o discipulado é algo artesanal. Não é como uma fábrica, não é como uma linha de montagem, você vai construindo pessoas em série. Cada pessoa, meu irmão, cada um não é um número, é uma pessoa muito especial para Deus. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Então por isso que o discipulador, ele é esse artesão de vidas. Ele vai trabalhar vida a vida. Talvez ele pode ministrar, às vezes, uma multidão. Mas o discipulado que o Senhor Jesus nos ensinou é vida a vida. Um a um, pessoa a pessoa. Jesus trabalhou com a multidão. Jesus trabalhou com os 12. Mas Jesus também trabalhou individualmente. E as maiores ministrações de Jesus foi no um a um. No um a um, querido. Por isso que o discipulado é uma tarefa artesanal,
É algo, meu irmão, que envolve tempo, envolve dedicação, envolve perseverança. Mas os resultados, querido, os resultados, quando você vê a pessoa lá no trilho, lá na linha de chegada, aquela pessoa que entrou com a vida acabada, no fundo do poço, e você olha para ela e fala assim, olha aí, olha o que Deus fez na vida da pessoa. Querido, eu cheguei aqui na igreja, sendo bem honesto para vocês, eu cheguei aqui, eu estava fazendo, se eu não me engano, tinha feito 18 anos de idade, quando eu cheguei aqui na primeira, e quando eu vim aqui no culto, se eu não me engano, a primeira vez que eu vim no culto aqui, irmãos, eu vim aqui só para entregar a minha vida para Jesus e ir embora. Esse é meu desejo, porque eu estava me sentindo assim muito vazio, e eu lembrei da minha infância, eu falei, não, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. E aí, irmãos, eu vim aqui, né, para entregar a vida para Jesus, e desde 1988, é o pastor Ronaldo, irmãos, que ele fala assim, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. E aí ele falou assim, agora senta aqui na frente, que nós vamos preencher o seu nome, pegar a sua ficha. Aí, meu irmão, eu todo assim meio sem jeito, vim aqui para frente, né, sentei aqui numa dessas cadeiras, não era esse templo, era um templo menor, um templo antigo, sentei aqui nessa cadeira, e fiquei esperando o que vai acontecer comigo, o que esse povo vai fazer comigo. Irmão, sem brincadeira, parece que soltaram um rinoceronte aqui na igreja, assim. Eu vou pedir para a produção me acompanhar aqui, porque eu vou fazer essa dinâmica com o Bruno. É como se o Bruno estivesse ali sentado, eu estivesse sentado ali no lugar do Bruno. Aí, eu acabei de entregar minha vida para Jesus, aí veio um rapaz, assim, um rapaz bem forte na minha direção, e veio correndo para mim e falou assim, glória a Deus pela sua vida, você entregou a sua vida para Jesus. E eu fiquei lá, meu irmão, falei, quem é esse? Quem que é essa pessoa que está aqui me abraçando? E quem é essa pessoa aqui? E eu fiquei lá, e eu falei assim, meu Deus, quem que é esse doido aí? E eu só vim aqui na igreja para entregar minha vida para Jesus. E ele falou assim, olha, eu quero investir na sua vida. Eu falei, não, irmão, você não está entendendo. Eu só vim aqui entregar minha vida para Jesus. Ele falou, não, eu vou investir, vou te ensinar a Bíblia. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu só vim aqui entregar minha vida para Jesus. Ele falou, não, eu vou te visitar. Eu falei, não faça isso. Aí eu falei assim, eu moro muito longe. Ele falou assim, eu também. Eu falei, eu moro lá no Arnaldo Figueiredo. Ele falou, eu também. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, vou arranjar mais desculpas. Olha, mas eu trabalho durante o dia, estudo à noite lá na Federal, vou chegar em casa umas 11h30. Ele falou, não tem problema. A hora que você quiser. Mas aí, meu irmão, para acabar, sabe o que ele falou para mim? Ele virou para mim e falou assim, as coisas velhas já se acabaram, se tudo se fez novo, eu vou investir na sua vida para você ser um pastor. Eu falei, não, você não está entendendo, eu só estou querendo aqui entregar. Não, eu vou investir na sua vida e você vai ser pastor. Eu falei, não, rapaz, eu acho que você encontrou a pessoa errada, não quero. Não, eu vou investir na sua vida. Irmão, e ele começou a preencher minha ficha aqui e tal, William Salgado, onde você mora, Travessa dos Armadores. Ele falou assim, cara, conheço essa rua. É lá no Arnaldo Figueiredo? Eu falei, então eu moro uma quadra da sua casa. Eu falei, vai mesmo, não tem jeito, ele vai lá em casa. Durante o dia, meu irmão, eu ficava olhando o relógio assim, esse cara é perseverante. Quando eu saí lá da faculdade, lá da universidade à noite, eu fui pegar o último ônibus, que eu falei, vou no último, porque aí não vai ter desculpa, ele vai ver a casa tudo, luz apagada e vai desistir. Meu irmão, cheguei em casa, assim, igual aquele cara que chega assim, sem fazer barulho, nem acender a luz. Não acendi a luz, fui lá na geladeira, comi alguma coisa, sem acender a luz, fui para o meu quarto. Eu falei, ufa, ele não veio, ele desistiu. Irmão, quando eu estava lá, passados uns 5 minutos, eu ouço, William! Eu falei, meu Deus, ele chegou. Eu falei, vou ficar quietinho, ele desiste. Aí fiquei quieto, não falei nada. E ele continuava lá, William! Aí minha mãe estava dormindo, falou assim, William, vai atender, tem um louco aí na frente. Vê que esse louco quer aí na frente. Aí, irmão, eu fui lá atender ele. A hora que ele me viu, eu falei assim, rapaz, que bênção. Eu vim aqui fazer discipulado com você. Eu falei, que é isso, discipulado? Eu vou te ensinar a Bíblia, eu vou te ensinar a orar. Aí ele falou, primeira lição do nosso discipulado, eu vou ensinar você a orar. Irmão, eu estava falando para o Jomar aqui, né? Que, querido, eu vim do mundão. Você pode acreditar ou não, mas eu fui um baterista de uma banda de heavy metal. Então, você imagina, um ex-baterista de uma banda de heavy metal de joelhos. E eu estava lá de joelho, nunca tinha ficado de joelho em lugar nenhum. Querido, os primeiros 15 minutos eu não sentia mais nada nas minhas pernas. Deu uma cãibra.
total, generalizada, assim que eu não sentia nada. E aquele homem orava. E ele tinha uma caderneta, meu irmão, parece que todos os seres humanos da face da terra estavam naquela caderneta. E ele e tirava nomes e nomes, eu falei, meu Deus. Aí, de repente, ele terminou a oração, falando em nome de Jesus, amém, deu um salto para trás. Eu falei, que isso? Que ser é esse? Que salta igual gato para trás? Aí eu falei, Benedito, me dá a mão aí, porque eu quero levantar. Ele falou assim, crente não precisa dar a mão para levantar, não. Eu falei, não, Benedito, você não está entendendo, eu estou totalmente paralisado, não sinto nem as pernas. Ele falou assim, não, rapaz, não vou dar. E ficou rindo de mim, irmãos. Aí até que Deus colocou misericórdia no coração dele, e ele deu a mão, e falou, só hoje, hein? Só hoje, a próxima vez, foi próxima vez? Não, Benedito, próxima vez? Toda semana eu vou vir aqui. Aí eu falei, não, esse cara é perseverante. Irmãos, toda semana, segunda-feira, 11h30 da noite, ele estava lá em casa. Mas você sabe que, com o passar do tempo, eu fui começando a gostar do rapaz. O cara de verdade me amava, irmãos. Que olha que eu tratava ele assim, meio desprezão. E ele, querido, perseverante. Orava pela minha vida, ele falou, olha, amanhã eu vou jejuar por você. O que é isso, jejuar? Olha, eu vou jejuar, não vou nem me alimentar o dia inteiro, para que Deus faça a obra na sua vida. Eu falei, verdade, você vai fazer isso por mim? Eu falei, vou. Irmãos, e aquele rapaz, ele começou a ministrar na minha vida. Começou a interceder por mim, ensinar a Bíblia. Ensinava, meu irmão, coisas que eu jamais entenderia. E ele foi ali perseverante, um bom tempo, ministrando na minha vida. Tratando o meu coração, que eu tinha perdido meu pai, e assim ministrou cura no meu coração, e eu, olha como aquele servo do Senhor abençoou a minha vida. Aí chegou um dia, meu irmão, que ele chegou lá em casa, e falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma notícia para você, qual que você quer primeiro? Eu falei, conta boa. Eu falei, ganhei uma bolsa de estudo, vou ser seminarista lá no Paraná. Eu falei, que bênção, você vai ser seminarista. O que é isso, seminarista? É assim, se preparar para ser pastor, fazer um seminário, tipo uma faculdade. Eu não sabia nada, meu irmão, de crente, de evangelho, não sabia nada. Eu era um novo convertido mesmo. E ele falou, vou para o seminário. Eu falei, mas isso não é uma boa notícia? Como pode ter uma má notícia? Ele falou, só que a partir da semana que vem que eu vou para o Paraná, eu não vou poder mais discipular você. Meu irmão. Fiquei tristinho, hein? Eu falei, Benedito, sério que você não vai poder vir aqui na segunda-feira, aqui em casa? Ele falou assim, não, eu não vou poder, vamos ver se a gente consegue outra pessoa lá na igreja. Mas por que eu estou contando essa história para você, querido? Porque eu seria, com certeza, mais um candidato, daquelas pessoas que vêm aqui na frente, aceita Jesus, entrega a vida para Jesus e nunca mais volta na igreja. Eu era o grande candidato disso. Porque a minha intenção era nunca mais voltar. Porque eu tinha aprendido que eu tinha que precisar entregar minha vida para Jesus, só isso. Mas aquele rapaz investiu na minha vida. Ele foi um verdadeiro artesão de Deus na minha vida. E eu quero ministrar nessa noite, você pode repetir comigo? Discipulado é a arte de transformar os improváveis em valentes de Deus. Querido, está aqui, talvez o maior improvável da primeira igreja batista está olhando aqui na frente. Um ex-metaleiro, ex-alcoólatra, alguém que não se relacionava com a família, alguém que saía na sexta-feira, chegava domingo à noite, só queria, meu irmão, ir para as baladas. Um grande improvável. Tenho certeza, irmãos, que eu não tenho mais contato com muitos dos meus amigos da época que eu era de São Paulo. Se alguém deles souberem que hoje eu sou um pastor, eles vão falar assim, mentira, eu não acredito. Tenho certeza, meu irmão, que o William, jamais. Levei minha esposa para conhecer alguns deles, eles falaram assim, Tânia, nós tínhamos que nos afastar do William, porque o William estava levando a gente para o buraco, o William estava levando a gente para o fundo do poço. Esse era o William, meu irmão. Então eu sou um grande improvável. Se eu estou aqui na frente, meu querido, é pura graça, misericórdia do Senhor, e alguém que falou assim, eu vou investir nesse camarada. Eu quero desafiar você a ser esse alguém. Esse alguém, meu querido, que Deus vai colocar pessoas na sua vida. Pessoas, meu querido, são grandes improváveis, da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Pessoas, você fala assim, fulano, meu Deus do céu, é esse aí.
Talvez nesse exato momento o Espírito Santo está colocando alguém no seu coração aí. Alguém talvez lá no seu trabalho, que você vai na segunda-feira, você vai encontrar com mala. Todo mundo tem no trabalho alguém que é um mala, irmãos. Se não é o chefe, é alguém lá do teu setor, que pega no seu pé, que fica tirando sarro de você. Todo mundo tem. Você sabe por que ele é assim? Você sabe por que ele é assim, querido? Porque ele não conhece Jesus. Ele não conheceu esse amor que você conheceu. Por isso que ele é um mala. Por isso que esse cara que foi pegando no seu pé. Mas o dia, meu irmão, que ele tiver uma experiência de verdade com o Senhor Jesus, a vida dele vai ser transformada. Por isso, querido, esse é o grande mandamento. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Porque esse Senhor Jesus quer entrar no nosso coração, no coração dessas pessoas, transformar a vida dele, transformar a família. Queridos, há centenas de pessoas aqui que entraram aqui, e através da vida dele, a família dele toda foi conquistada para o Senhor Jesus. Pai, mãe, irmão, parente. Eu fui no Veredas esse final de semana, encontramos lá uma família que estava lá entre umas 8 ou 9 pessoas. Daquele pai ganhou todo mundo para o Senhor Jesus, estava levando todo mundo lá para o Veredas. É desse jeito, querido. Então por isso que discipulado é a arte de transformar os improváveis muitas vezes desprezados aos olhos da sociedade, querido, desprezado pela família, desprezado pelos filhos, desprezado por muitas pessoas. E os improváveis estão aí em Campo Grande, uma multidão de improváveis, que hoje, nessa noite, precisariam ter um encontro com o Senhor Jesus. Por isso que o discipulado é isso, é algo do coração de Deus, para que, através da nossa vida, o nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito através da nossa vida, possamos investir em pessoas. Por isso, meu querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, Velho Testamento. Se você não trouxe sua Bíblia, nós vamos projetar aqui no telão também. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, 2 versículos só. Só para você entender o contexto. Esse contexto aqui de 1 Samuel, querido, se você ler o texto com mais profundidade, você vai falar assim, esse é o Brasil. Porque o livro de 1 Samuel parece o Brasil de hoje. Um país em crise, um rei que não estava sabendo governar a nação, um país que se afastou de Deus, um povo que não buscava Deus, estava buscando outras coisas. Parecia o Brasil. E aí nesse contexto surge Davi, e Davi, ele ganha o coração da nação, mas ganha um grande inimigo, o rei. E a vida de Davi, boa parte da vida dele foi só fugir. Ele não sabia onde ia dormir, não sabia se ia acordar vivo, não sabia para onde ia. O negócio dele era fugir do rei Saul. O rei Saul queria acabar com Davi. Então Davi só vivia fugindo. E Davi, de tanto fugir, foi querer buscar refúgio no exército inimigo, para você perceber o quão grave e quão a vida dele estava correndo tanto risco. É como se Brasil e Argentina tivessem uma guerra, e o povo do Brasil quisesse pegar você, e você fosse lá no meio do exército da Argentina. Foi o que Davi fez, no capítulo 21. E aí o pessoal dos filisteus, onde ele foi buscar refúgio, falou assim, não, você não vai ficar aqui não. E aí, irmão, Davi foi um grande ator. Eu ia sugerir até para o pessoal do Arte e Vida, se Davi fosse vivo, fazer parte do Arte e Vida. Porque ele foi um grande ator. Quando ele viu que iam cortar a cabeça dele, ele se fez de louco e começou a babar. Começou a babar, andando lá no país dos filisteus, babando, irmãos. Aí todo mundo falou assim, olha, quanto doido aqui no nosso país, vem mais um doido de Israel. E aí Davi começou a babar, e assim, fugindo da cidade, se escapando, babando, e se fazendo de louco, até que passou pelo portão da cidade, e falou assim, ufa, escapei. Aí você cai no capítulo 22. Vamos ler? Depois do que disso? Do grande ator do Arte e Vida do Israel, que foi Davi. Depois disso, Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Repita comigo, caverna de Adulão. Ele escapou para a caverna de Adulão.
Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados. Se fosse uma igreja, irmãos, se coloca o lugar de Davi, pastor Davi, quem é a membresia dele? Todos que estão em aperto, todos endividados e todos amargurados da cidade. Já pensou como que era a igreja de Davi? Misericórdia, irmãos. Mas era a igreja dele. Ele era a caverna de Adulão, aquele lugar estranho, vou te mostrar uma foto daqui a pouco. Todos que estavam com problema foi para a igreja dele. Parece o Brasil, né? Parecendo Campo Grande. E ele se fez chefe deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Eu não sei se nós temos algum artesão aqui, mas todo artesão, para fabricar, para construir as suas peças, ele precisa de algumas ferramentas, alguns elementos. E nós vamos ver aqui alguns elementos indispensáveis que o artesão de vidas precisa para fazer discípulos. Vamos aprender com Davi alguns elementos da arte de acreditar nos improváveis que vão ser transformados nos valentes de Deus. Então, meu irmão, se você trouxe um caderno, se você trouxe um livro, um seu iPad, o seu smartphone, anote esses 3 elementos indispensáveis que o artesão de vidas, você que decidiu, quer ser um artesão de vidas, anote esses 3 elementos. Primeiro elemento, uma atmosfera de inclusão. Você pode repetir comigo? Uma atmosfera de inclusão. Inclusão, meu irmão. Olha para o telão. Povo brasileiro que, na grande maioria deles, querido, você conhece centenas de pessoas que nesse exato momento estão passando grandes crises, grandes problemas, pessoas que precisam de Jesus, precisam conhecer esse amor verdadeiro. E Davi estava enfrentando uma grande crise. Querido, será que você acha que alguém ia fugir para uma caverna para passar a lua de mel dele? Você acha? Você que vai casar daqui uns dias, você acha que vai falar assim, noiva, nós vamos passar a nossa lua de mel numa caverna de Adulão. Você chamaria? Ou você vai passar as férias, né? Vamos para a caverna de Adulão. Então Davi, meu irmão, ele foi para a caverna para se esconder. Davi foi para a caverna para se refugiar. Ele queria achar um lugar para falar assim, vou entrar nesse buraco escuro aqui, esqueçam de mim. É isso que Davi queria, esqueçam de mim. Família, pessoas, o rei, os inimigos, esqueçam de mim. Olha, eu quero a caverna. Talvez a sua vida esteja assim. Você está numa grande caverna já faz muito tempo. E Davi foi para a caverna. Talvez não querendo ver ninguém, não encontrar ninguém. Dizer, olha, acabou minha vida. Eu estou na caverna. Mas querido, quando Davi achava que era o fim da vida dele, quando Davi achava assim que eu não queria encontrar ninguém, aí Deus envia a família dele. Deus envia os irmãos que pegaram no pé dele, aqueles irmãos chatos. E toda a família dele foi para lá. Ele talvez não queria encontrar ninguém. E quando depois chegou toda a família dele, aí vieram os 400 homens problemáticos de Israel. Todo mundo para a caverna. Você fica imaginando, meu irmão, aquele cheiro, né? Cheiro de homem em caverna. Você imaginou? Que lugar agradável, né? Um lugar maravilhoso para você conviver. Mas ele transformou essa caverna num lugar, numa atmosfera de inclusão. Ele não só abriu a caverna, ele abriu o coração dele para receber essas pessoas. E a gente precisa aprender com Davi a não lançar fora ninguém. Como Jesus disse, todos que vêm a mim, eu não lançarei fora nenhum deles. Muitas vezes nós temos preconceito, que alguém que é de outro partido, outro time, se ele é de uma outra cidade, de uma outra religião, muitas vezes, querido, preconceito. Mas um artesão de vidas, o primeiro elemento da vida dele, ele precisa trabalhar no coração dele, para que a vida dele tenha uma atmosfera de inclusão. E Davi foi isso. Observa isso aqui, querido. Observa isso. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto, todos endividados, todos amargurados de espírito. E Davi recebeu todos eles, todos os problemáticos. Muitas vezes chega alguém na nossa igreja com algum problema. Não, essa pessoa na minha célula, esse aí tem muito
problema. Manda para a célula do Brunão, porque o Brunão, olha, o Brunão tem experiência, irmão. Deus está colocando pessoas na sua célula, na sua caminhada, na sua vida, querido. Não lança fora. Eles são assim, porque eles precisam de Jesus. E você, meu irmão, tem a solução para eles em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro elemento é essa atmosfera de inclusão. E essas pessoas não tiveram um encontro com Jesus, por isso são assim, são egoístas, são rudes, são insensíveis. E nós aprendemos aqui no texto que as primeiras pessoas que chegaram na caverna, quem foi, irmãos? A família. Então nós entendemos que família dentro do discipulado é prioridade. Pais, temos pais aqui? Pais e mães, pais. Levanta a tua mão, você que tem pai e mãe. Querido, discipule seu filho. Mãe, discipule sua filha. Prioridade. De forma natural. Às vezes ele não conhece nem o Senhor Jesus ainda, não vem na igreja. E você de forma natural, nas oportunidades, faça discipulado. Conte a sua história. Conte sua experiência. Conte milagres que Deus fez na sua vida. Dê exemplos. Fale de princípios. Fale, meu irmão, daquilo que Deus tem feito na sua vida. E quando nós falamos desse discipulado, pode ser o discipulado, tanto o discipulado natural, que acontece aí dentro da sua casa, com seus filhos, o discipulado vitalício, 1 a 1, que acontece dentro da célula. Agora, presta atenção. Pode ser o discipulado de pessoas que as pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus. Você terá discípulos na sua vida, irmão, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E Deus vai usar você poderosamente para ganhar essas pessoas e para discipulá-las. E esses serão grandes discípulos que Deus vai colocar na sua vida, que nesse exato momento, meu irmão, não estão em nenhuma igreja evangélica, nunca talvez ouviram falar de Jesus. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você. Esse é o discipulado. Discipulado dentro de casa, discipulado dentro da célula, discipulado de pessoas, meu irmão, que Deus vai mostrar para você alcançar e conquistar para o Senhor Jesus. E eu quero desafiar você, que você permita que o Espírito Santo tome sua vida, tome sua caminhada e você seja um instrumento, meu querido, de inclusão, um instrumento de integração, um instrumento, meu irmão, de ganhar multidões para o Senhor Jesus. Deus quer fazer isso. Se tem uma vontade de Deus na sua vida, é para que você vá e faça muitos discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmão? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, repita comigo. Segundo elemento, um ambiente de amor. Observa no texto. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, meu irmão, era um lugar muito agradável. Olha que fachada para você passar suas férias, meu irmão, sua lua de mel. Olha que lugar agradável. Aí a caverna de Adulão. Mas mesmo sendo um lugar rude, um lugar úmido, um lugar que ninguém gostaria de ficar, Davi transformou a caverna no lugar onde relacionamentos foram transformados, pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas, mesmo dentro de uma caverna. Queridos, eu já fui visitar centenas de células. Eu já fui, talvez, irmãos, em milhares de reuniões de células, desde o ano 2000, que eu estou em célula. Mas a melhor reunião que eu fui na minha vida de célula era uma casa, que a sala era 2,5 por 3. Estavam ali ocupando todas as pessoas, todos os espaços daquela sala. Pessoas sentadas no chão. Eu fiquei na porta, outra menina, mas ali, lugar extremamente simples. O Espírito Santo, meu irmão, curou tantas vidas. Tantas pessoas entregaram a vida delas para o Senhor Jesus. Foi um mover sobrenatural naquela casa simples. Então não é o lugar, é a presença, meu irmão. Esse ambiente de amor, querido, onde pessoas precisam ser alcançadas. Pode ser numa casa assim, minha casa não. Irmão, 2,5 por 3, uma salinha. Ali o Espírito Santo falou assim, eu vou fazer uma obra tremenda. Ambiente de amor. Ali naquela caverna, meu querido Davi, foi grandemente usado, porque aquela caverna representava um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, um lugar de esperança. O seu discipulado, a nossa célula, a nossa igreja, precisa ser um ninho de amor, querido. A sua célula, quando for um ninho de amor, as pessoas falam assim, eu não vou embora daqui não, aqui eu sou verdadeiramente amado. Então, segundo elemento,
do artesão de vidas, daquele que quer transformar os improváveis nos valentes de Deus, é um ambiente de amor. Todos precisam. Presta atenção nisso, querido. Todos precisam de um amigo. Todos precisam de Deus. Pessoas precisam de Deus. E pessoas precisam de pessoas. E o discipulado, a célula, é esse lugar onde as pessoas possam abrir o coração, colocar para fora, meu irmão, aquilo que está doendo, serem ministradas, serem curadas. Todas as pessoas precisam de encorajamento, precisam de cura, precisam, meu irmão, de alguém falando para ele: vai dar certo, vou orar por você, Deus tem um plano na sua vida. Todos precisam, meu irmão, desse lugar, desse ambiente de amor, desse lugar onde eles vão ser tratados, renovados, curados. E a caverna de Adulão ficava bem próximo do lugar onde Davi tinha derrotado Golias. Quando as pessoas passavam ali naquela região, eles celebravam e falavam assim: glória a Deus, porque aqui Golias foi derrotado. Talvez os pais passavam com os filhos, seguravam ali: filho, está vendo ali? Ali naquele lugar ali, Davi derrotou Golias. E Davi, no meio de uma grande crise, ele volta no mesmo lugar onde Deus tinha dado a maior vitória da vida dele. Eu quero falar isso para você, querido. A caverna de Adulão representava para aquele povo um grande recomeço. E Deus talvez te trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, mesmo sem crise, mesmo você passando por lutas, eu quero fazer um recomeço na sua vida. A caverna representava esse recomeço. Um lugar, meu irmão, lugar talvez rude, mas um lugar onde Deus começou a trabalhar na vida daqueles homens. Queridão, muitas pessoas chegaram aqui na igreja, nas células, e tiveram sua vida reconstruída, tiveram suas vidas transformadas, porque houve uma pessoa que se importou e disse: eu quero investir em você, eu quero amar você, eu quero orar por você, eu quero caminhar junto. E nós precisamos de um exército para ganharmos Campo Grande para o Senhor Jesus. Pessoas, meu irmão, que vão pagar o preço, que vão orar, vão caminhar junto, vão apontar o caminho. Por isso, querido, transforme o ambiente que você vive, o seu trabalho, sua casa, num grande ambiente de amor. Deus quer usar você para transformar o seu ambiente. Você é um agente de transformação. Você é um agente, meu irmão, para levar esse amor para as pessoas que não conhecem. Transformar o seu trabalho, transformar, Deus, a sua família, transformar as situações que você tem vivido num grande ambiente de amor. Quem quer isso? Quem quer isso? Levanta as mãos para o Senhor e fala assim: eu quero isso. Deus quer fazer isso com você, irmão. Transformar a sua vida num grande instrumento de amor, em nome de Jesus. Terceiro e último, irmão, para a gente terminar. Repita comigo: terceiro elemento, um referencial. Querido, o discipulador, ele não é perfeito, mas ele precisa ser um referencial. Alguém que aponte o caminho, alguém que fala assim: olha, é possível servir a Jesus, é possível andar como Jesus. Olha, eu tenho defeitos, tenho falhas, e quando eu tenho as falhas, faço questão de falar: olha aqui as minhas falhas. Mas nós precisamos de discipuladores que sejam referenciais. Olha o que diz o texto: e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. No primeiro momento, meu irmão, Davi foi o chefe. Só que o testemunho, o exemplo, o legado, o modelo, a referência que foi na vida dele, Davi deixou de ser o chefe para ser um líder extraordinário na vida daqueles homens. Aqueles homens, quando eles foram para a caverna, eles achavam que talvez Davi resolvesse todos os problemas deles. Mas na verdade aqueles homens queriam um referencial. Alguém que falasse assim: olha, é possível sair dessa crise e ir para um outro lugar. Querido, da mesma forma acontece nos dias de hoje. O mundo está de olho em você, procurando em você um referencial. Mães referenciais, filhos referenciais, alunos, pais, empresários referenciais, líder de célula referencial. Não é alguém perfeito, mas alguém que fala: Senhor, transforma a minha vida, porque eu quero ser um referencial. Querido, eu tenho 45 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma experiência na minha vida que eu nunca mais esqueci. Eu fui com meu pai, minha mãe e meu avô para um estado do país. E numa dessas noites do trajeto, nós fomos dormir num hotel. E quando nós acordamos de manhã e fomos a tomar café e pagar a conta para ir embora, você não imagina o que aconteceu. O dono do hotel fechou o hotel e foi embora. Ficaram todos os hóspedes lá no saguão do hotel
porta trancada, sem poder tomar café e sem poder pagar a conta, irmãos. Ficou batendo um desespero aquele povo. Aí alguém falou assim, olha, vamos no muro. Irmão, minha mãe, né? Hoje eu rio dela, mas a gente teve que fazer minha mãe subir o muro, irmão, para cair do outro lado. Meu avô, com 50 e poucos anos de idade naquela época, subindo no muro, irmãos. E eu achei muito engraçado naquela época. E depois que nós entramos, meu pai era caminhoneiro, nós entramos no caminhão, meu avô furioso. Que dono de hotel, que cara que estranho, como é que o cara faz um negócio desse? Meu avô passou a viagem inteira, esbravejando. E aí, muitos anos depois, eu falo, e aí, vô, vamos dormir lá naquele hotel? Você está louco, rapaz, dormir naquele hotel? Aquele hotel eu não quero passar na frente nunca mais. Só que na volta, querido, na volta, lá daquele estado, para o lugar que nós morávamos, meu pai voltou lá naquele hotel. Eu falei assim, pai, o senhor vai voltar nesse hotel? O cara deixou a gente para fora. O cara, a gente teve que pular o muro. Minha mãe teve que pular o muro. O que você vai fazer lá? Eu vou pagar a conta. Por quê, pai? Nós não consumimos, não dormimos lá, problema dele. Mas eu quero ser justo. E eu não quero ter esse problema, esse pecado na minha vida. E eu vi meu pai, meu irmão, pagar lá, ó, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai pagando a conta. Nenhum hóspede voltou naquele hotel para pagar a conta, só meu pai. Eu tive referência, meu irmão, de um homem de Deus na minha vida. Quando eu tinha agora 43 anos de idade, eu esqueci uma comanda de um posto de combustível aqui no estado. E quando eu estava lá no estado de São Paulo, que eu fui colocar a mão no bolso, falei, esqueci de pagar. Porque eu paguei a outra comanda que minha filha consumiu, minha esposa e o filho, e esqueci de pagar a minha. Aí na hora eu lembrei da história do meu pai, que ele voltou lá no hotel para pagar. Eu falei assim, eu vou voltar lá naquele posto de combustível, nem que seja R$15 que vai dar essa conta, mas eu vou pagar essa conta. Voltei lá, falei, olha, me perdoe, eu levei essa comanda embora, e eu estou voltando faz vários dias, você nem lembra de mim. O cara ficou perplexo, olhando para mim assim, falou assim, cara, você voltou para pagar isso aí? Eu não acredito, eu não vou cobrar de você não. Eu faço questão. Da mesma forma que meu pai pagou, fez questão de pagar aquele hotel. Eu fiz questão de pagar aquele posto de combustível, aquela lanchonete, meu querido. Referencial. Referencial, meu irmão, o mundo está precisando de pessoas referenciais. Pessoas, meu irmão, que venham de verdade, apontar o caminho, dizer, olha, não sou perfeito não. Eu tenho muitas falhas, mas eu quero falar que é possível servir a Jesus, ter uma vida parecida com o Senhor Jesus. Querido, observe esse telão. Esse slide. O discipulado é a arte de transformar os improváveis nos valentes de Deus. Nós lemos aqui os 2 primeiros versículos de 1 Samuel, capítulo 22. E você encontrou ali 400 homens problemáticos, os apertados, os endividados, os amargurados, ou seja, todos aqueles que estavam com problema foram procurar Davi. Depois de vários anos caminhando sob a liderança de Davi, sobre a influência de Davi, a referência de Davi, meu irmão, esses homens, olha aqui no texto, observa comigo. Olha esse texto, meu querido. 2 Samuel, não é 1 Samuel 23 não, é 2 Samuel. Passaram-se vários anos que esses homens caminharam com Davi. Os 400 homens que caminharam com Davi foram transformados, meu irmão, de endividados, de amargurados, de homens problemáticos, foram transformados nos valentes de Deus, foram transformados nos valentes de Davi. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe e Batsebete, foi ele que com a lança matou 800 homens de uma só vez. Eleazar, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam, esse levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Aqueles 400 homens que ninguém dava nada por eles, meu irmão, sob a liderança de Davi, a influência de Davi, a referência de Davi, o treinamento de Davi, foram transformados nos valentes de Deus. É isso que Deus quer fazer através do discipulado, quer usar você, pessoas que ninguém dá nada para Ele, pessoas, meu irmão, que estão no fundo do poço, pessoas, meu querido, que talvez você vai ser a única pessoa que vai orar por Ele na face da terra. Por isso eu quero desafiar você a ser esse valente do Senhor, esse instrumento, esse discipulador, que quer cuidar de vidas, quer acompanhar vidas. Queridos, aqui no nosso meio, na nossa igreja, há muitos, centenas de improváveis. Um dos nossos grandes líderes aqui da igreja, um dia, na cidade dele,
Ele foi considerado o filho do lixeiro. E hoje um dos grandes líderes aqui da igreja. Um dos grandes líderes aqui da igreja, um tempo atrás, encheu a cara, quebrou a cabeça, encheu de sangue na calçada. O pai dele foi buscar resgatar ele. E hoje um dos nossos maiores líderes que nós temos na nossa igreja. Improváveis. Vários pastores, meu irmão, hoje, há um pastor de uma grande igreja no interior do estado, que era, meu irmão, trabalhava aqui arrumando banheiro, que trabalhava aqui na igreja, meu irmão, consertando porta, trocando lâmpada, e hoje é um dos maiores pastores das maiores igrejas do interior do estado. Improváveis. Alguém investiu, alguém acreditou, alguém, meu irmão, chegou junto e falou: olha, acredito em você, Deus tem um plano na sua vida, conta comigo. E Deus, querido, quer fazer isso através da sua vida. Feche os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus. Permita que o Espírito Santo nessa noite faça uma revolução no seu coração. Quem é o improvável que Deus está colocando na sua vida? Certa vez um rapaz se converteu aqui, eu fui acompanhar ele, levei ele para minha casa, vários dias discipulando ele. O improvável, alguém amargurado, e no meio do discipulado, ele vira para mim e fala assim: olha, eu sou um homossexual. E ele falou assim: olha, eu quero ser liberto disso. E chorava feito uma criança. Eu falei: meu irmão, estou com você. Você quer mesmo? É isso que você quer? Quero. Só para encurtar a história. Esse rapaz foi liberto. Esse rapaz foi liberto, querido. Deus libertou ele. Numa das marchas para Jesus, ele conheceu a esposa dele. Já conhecia, mas ali ele teve maior contato. Fez uma cantada nela, meu irmão, e ela caiu na cantada dele. E hoje são casados, tem um filhinho maravilhoso. O improvável foi transformado no valente de Deus. No final do ano passado eu recebi uma ligação, era ele. E ele falou assim: William, eu quero que você vá na minha igreja, porque ele casou com essa irmã pentecostal. Eu quero que você vá na minha igreja. Eu falei: vou, é meio difícil, tal, domingo. Dia tal, eu vou ser ordenado a pastor. O improvável, transformado no pastor de uma das nossas igrejas aqui de Campo Grande. Vale a pena, irmão. Vale a pena você investir. Invista naquelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Porque quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai subir com os seus discípulos nos ares. E nós vamos fazer uma grande festa no céu, de dizer: foi a graça, foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. E você, andando nas ruas de ouro, caminhando com seus discípulos, louvando a Deus, fazendo parte daquele grande coral. E talvez pessoas que vão falar assim: Valdir, Mário, João, Cláudia, você não me conhece, mas foi uma pessoa que você evangelizou, que você discipulou, e ela me alcançou. E eu que estou aqui para te agradecer. E vai ser uma grande festa nos céus, uma grande festa, uma celebração. Mas enquanto essa festa não chegar, o desafio do Senhor para mim e para você: não desista, não pare. Ide, fazei discípulos. A mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida. Deus quer derramar um azeite de cura na sua vida. E esse azeite de cura que vai te curar, vai curar multidões também em nome de Jesus. Esse é o Deus da cura, o Jeová Rafá, que te usa, meu irmão. Vai te usar poderosamente. Vamos ficar em pé. Coloca a mão aí no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Começa a falar com o teu Deus. Fale com o teu Deus nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite porque alguém pagou o preço por você. Alguém que falou: olha, eu não vou desistir de você. E agora chegou a sua hora de você falar assim: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor. Eu não tenho nem capacidade, Pai, mas eu quero ser esse discipulador, esse artesão de vidas. Eu quero, Pai. Eu quero ser. Eu quero ver vidas, os improváveis,
sendo transformados nos valentes de Deus. Você quer isso, meu irmão? Se você quer isso, levante suas mãos. Deus está te vendo. Você quer ser esse artesão de vidas? Diga para o Senhor, não mas para Ele. Com a atitude da sua mão, você está dizendo assim: Pai, eu quero ser esse artesão. Usa a minha vida. Amanhã cedo, logo pela manhã, você vai ter uma grande oportunidade de falar de Jesus. Você vai ver. Você vai chegar num determinado lugar, o Espírito Santo vai falar assim: fala. Só fala assim: Jesus te ama. Bom dia, Jesus te ama. E você vai plantar sementes. Paizinho querido, em nome de Jesus. Deus amado, que palavra, Pai. Eu não sou digno dessa palavra, Deus. Tão falho, tão improvável, tão pecador, tão limitado. Mas o Senhor nos escolheu, papai, para fazer parte da maior revolução que esse mundo já viu, que é a revolução. Ide e fazei discípulos, Pai. Por isso nessa noite, seleciona, Senhor, elege, escolhe, levanta aqui nessa noite, papai, aqueles os valentes do Senhor, que vão fazer uma grande revolução em Campo Grande. Pai amado, levanta os teus filhos, agora é Deus, em nome de Jesus, derrama sobre eles a unção, a capacitação, toda a graça, toda a misericórdia, Deus amado, para que eles venham ter essa atmosfera de inclusão, esse ambiente de amor, e sejam referenciais para aqueles que não tiveram referenciais. Faz isso, papai. Faz isso, Deus. Faz isso. Faz isso, Deus. Teu Espírito Santo, Pai, passeia aqui nessa noite. É o Teu Espírito que convence. É o Teu Espírito que chama. O Espírito Santo está chamando você nessa noite, meu querido, para um compromisso, para um chamado. Talvez você já teve um grande chamado. O Espírito Santo está te chamando nessa noite para você retomar o teu ministério, o teu chamado. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, eu estou contigo. Os teus pecados foram perdoados. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero te fazer uma grande mulher cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pai, libera essa unção sobre o teu povo. Que o amor de Deus, que o amor maravilhoso desse Deus, que a graça do Filho, o único Filho unigênito que morreu na cruz pelos nossos pecados, e que a unção, o consolo, o poder do Espírito Santo, o Pai, seja derramado abundantemente sobre a tua igreja agora. E que nessa noite, ó Pai, só faça um milagre, Deus, de transformar as nossas vidas em discipuladores. Transforma, Pai. Levanta nesse lugar centenas de discipuladores, Pai. Centenas de homens e mulheres que na unção do Espírito Santo vão transformar os improváveis nos valentes de Deus. Profetizamos a bênção, Pai. Profetizamos uma semana de vitórias, uma semana de bênção, uma semana de proteção, uma semana, ó Pai, de muita intimidade com o Senhor. E que os teus filhos saiam daqui, ó Pai, debaixo das tuas asas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na bênção, vai na graça. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Deus quer fazer, meu irmão, na sua vida grandes coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus.